Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste episódio, nós trouxemos um convidado muito especial. Ele que é o fundador de uma plataforma que nós falamos o dia todo dentro do podcast, que falamos nas redes sociais, que dizemos que temos códigos promocionais. Portanto, senhoras e senhores, meninos e meninas, primos e primas, temos connosco Nuno, o fundador da GoParity. Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Olá Pedro, olá Mariana. Olá, Nuno, tudo bem? Obrigada por teres aceito o convite para estar aqui. Nós já tivemos aqui a Rita como representante da GoParity, foi um dos nossos episódios preferidos. Portanto, hoje é só. A fasquia já está alta, portanto, mas tenho a certeza que vamos conseguir cumprir aqui com este episódio. E que admitir que é muito difícil estar à altura da Rita. Vou dar o meu melhor. E ao mesmo tempo, desculpa, e ao mesmo tempo temos Mary Poppins, ela que é presença habitual, fundadora da página de Instagram fire.pt e está Olá. connosco aqui no podcast. Hello! Olha, Nuno, se calhar começávamos já para aproveitarmos aqui o tempo ao máximo, porque eu acho que vai ser muito conteúdo e muito valioso para nós e para quem nos ouve. Eu já ouvi um bocadinho a história, já te ouvi a falar num evento da GoParity que aconteceu aqui no Porto. Na altura tivemos a apresentação da kombucha, da mão amiga, pronto, e tu também fizeste uma apresentação, no fundo, do que era a tua visão da GoParity e como é que foi a história. Para quem não ouviu, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, posso contar a história de como começou, né? Como surgiu a ideia de montar a GoParity. Sim. Sim, eu em 2009, depois de viver há 5 anos fora, como todos os portugueses, tinha saudades de Portugal e Portugal idealizado. E então decidi aceitar uma proposta de trabalho para voltar para Portugal. Na altura vim trabalhar para uma grande empresa de energia em projetos na área das energias renováveis e uma das decisões que tive que tomar foi em que banco é que eu vou abrir a minha conta. Na Bélgica eu utilizava um banco ético, em Espanha eu utilizava um banco ético. Quando cheguei a Portugal, claro, estamos a falar de 2009, né? Portanto, está a começar a arrebentar a crise financeira e ao mesmo tempo estão a começar a arrebentar todas as outras crises de bancos, BPP, BPN, o início do escândalo do BES, e portanto em Portugal não só não havia banca ética, como havia muita banca muito não ética. E na altura acabei por abrir conta num banco que me pareceu menos mal, por causa dos acionistas e tal, mas fiquei um bocadinho com aquele bichinho de pensar, mas porque é que eu não posso escolher onde é que o meu dinheiro está e o que é que ele está a fazer? Não é que eu tivesse muito, é só uma questão de estar consciente em relação a isso, enquanto cidadão, de dever ter esse direito e não o ter. E então, na altura, como não havia banco e tinha algumas poupanças de ter estado a trabalhar fora, consegui convencer a minha madrasta, que tem um turismo rural em Tavira, a alugar-me o telhado de um armazém para eu montar lá painéis solares e vender eletricidade à rede e do dinheiro que se fazia pagar-lhe uma porcentagem. Falei com 2 ou 3 amigos para ver se queriam entrar comigo e eles quiseram, portanto fizemos esta proposta e depois de repente quando chegaram os orçamentos percebemos que não tínhamos dinheiro suficiente para montar, ou pelo menos para poder explorar todo o potencial de produção de energia solar que havia naquele local. Então começamos a fazer aquilo que qualquer empreendedor faz, né, que é falar com amigos e família e ver se alguém nos queria emprestar dinheiro para nós podermos montar os painéis.
O princípio era, as pessoas emprestavam-nos dinheiro a uma taxa de juro fixa, nós investíamos, sabíamos que a central ia ter uma rentabilidade entre 8% e 10% ao ano, mais ou menos, e as pessoas emprestavam-nos a 4%, 5% ao ano. Portanto, nós ficávamos com toda a rentabilidade do nosso dinheiro, mais a diferença entre a rentabilidade da central e o custo de capital daquilo que nos emprestavam. E a verdade é que foi muito fácil conseguir pessoas a fazerem estes empréstimos à empresa que nós criámos. E foi aí que eu comecei a acreditar que podia existir um modelo de negócio à volta disto, à volta das pessoas terem uma rentabilidade interessante para investimentos em que sabem o que é que o dinheiro está a fazer e que ele está a fazer alguma coisa boa para o planeta. Daí depois cresceram todas as outras iniciativas que eu criei, no fundo, têm este início em comum. Esse foi basicamente o projeto piloto que depois passou para a escala que nós conhecemos hoje em dia, não é? Sim, imagina, isto aconteceu em 2000 portanto, eu voltei em 2009, mas este projeto eu creio que começou a produzir em 2012 ou assim. E a GoPay acabou por só ser criada em 2017 porque não havia enquadramento legal para fazer financiamento colaborativo por empréstimo em Portugal até 2017. Ok. E quais é que foram assim os maiores desafios, lá está, se calhar burocráticos, não? Para dar esse passo para crescer? Sim, eu acho que para começar, claramente foi a maior limitação foi a falta do enquadramento legal. Que Portugal chegou um bocado tarde a este tipo de legislação e na altura aquilo que se dizia ou que me diziam assim era pá, pois não sei, vai-te embora, abre em Inglaterra, abre não sei onde. Só que eu comecei a ter filhos e a criar empresas ao mesmo tempo. E portanto não era compatível ir fazer aquela vida de empreendedor que vai para os Estados Unidos ou vai para Londres ou não sei o quê, dar tudo. E eu já estava a dar tudo ao ter-me tornado empreendedor e ter deixado o trabalho numa grande empresa de energia por criar as minhas empresas. Não podia ir mais longe e também viver para outro país e levar filhos e mulher atrás. Portanto, eu não podia fazer isso. Então, essa foi claramente uma das frustrações, foi ter que gerir todo o tempo de espera até haver o enquadramento legal. Não foi tempo em que comecei outras coisas, foi quando comecei a Copérnico, por exemplo, que também é uma cooperativa de energias renováveis e também começa com o mesmo ponto comum com a GoParity, e a Boa Energia, que era uma empresa de energia solar da qual eu fui sócio até poder criar a GoParity e sair de propósito para poder criar a GoParity. Os outros desafios acho que já são depois de começar. Há os desafios. Acho que o ponto principal é ganhar a confiança dos utilizadores. Porque quando tens um projeto nesta área, na área da financeira, na área dos investimentos, assim, não faltam exemplos de projetos que correram mal, não faltam exemplos de aldrabices, e a confiança é uma coisa que de facto demora algum tempo a construir, mas que pode ser abalada com muita facilidade. Eu diria que um dos pontos importantes é, claro, só quando as pessoas começam a ver que já há mais projetos financiados pela GoParity, mais painéis solares em telhados, mais projetos de outras áreas a serem financiados por nós, começam a ver que já há pequenos milestones, tipo, apareceram umas notícias num meio que já tem alguma credibilidade, atingiram 1 milhão de euros investido, não sei o que é isso. Todas essas coisinhas vão contribuindo para as pessoas irem vendo que nós não somos aldrabões, no fundo. Né? No início não faltava gente a perguntar, mas isto não é mais uma dona branca? Assim, nós estávamos sempre a ouvir comentários deste estilo. Sim, e há muitas, lá está, eu investi numa peer-to-peer da Letónia, daquelas dos países bálticos, que desapareceu. Ou seja, há sempre esse medo, tipo, nós no peer-to-peer temos sempre o problema temos o risco da falência do projeto em que nós investimos, mas depois também por ser assim uma coisa pouco regulada, não em Portugal, mas em alguns países e algumas plataformas
por serem pouco reveladas, depois também há esse risco que é tipo a plataforma de um dia para o outro desaparecer. E eu acho que ajuda muito a vossa postura de presencial, todas as pessoas dão a cara e fazem os eventos e tudo. Isso também é um bocadinho para tentar mostrar essa, ou seja, dar a cara também é um bocadinho para tentar mostrar essa confiança e que são sérios no fundo. Sim, completamente. Não só para mostrar a confiança que somos sérios, porque de facto sabemos que tem esse efeito, mas também o fazemos por desígnio. Ou seja, nós, apesar de sermos digitais, nós queremos um mundo onde há interações humanas, onde as pessoas são capazes de conectar, de saber quem é que está do outro lado, de interagir diretamente. E isto também é bem da transparência. É ok saber que quando eu estou a falar com o Roberto, estou a falar com a Francisca, e quando eu vou preparar uma campanha, eu estou a falar com a Sara. E se eu quiser falar sobre uma parceria, vou falar com a Beatriz, vou falar com a Rita, e um bocadinho tornar as coisas mais humanas, no fundo. É esse o objetivo. Sim, e acho que é muito fácil este contacto mesmo na página de Instagram, mesmo por e-mail, ou seja, tipo, há muitas dúvidas que pega-se no telemóvel, manda-se uma mensagem e está alguém do outro lado pronto a esclarecer, apesar das FAQs do site serem super completas e ter lá tudo, há sempre alguma dúvida que escapa e nós, tipo, em 5 minutos conseguimos ter uma resposta da equipa para nos tranquilizar ou para esclarecer uma dúvida que tínhamos. É muito bom ouvir isso, porque nós nunca estamos satisfeitos com a nossa performance e com a nossa capacidade de resposta. Eu acredito que agora seja mais complicado, porque eu acho que está a crescer imenso, eu não sei exatamente os números, mas lá está, tipo, tendo a página e partilhando, eu tenho noção de que todos os dias há mais pessoas a falar da GoParity, por isso se calhar depois também começa a ser, se calhar só a Francisca ou só será difícil dar resposta a tudo. Exato, sim. Estamos a contratar por causa disso. Para todos os ouvintes que possam estar interessados, nós temos 4 vagas em aberto neste momento que podem ser consultadas no nosso site. Eu já recebi o pedido, mas não estou a analisar. Não, é verdade que quanto mais se cresce, e é verdade que mesmo colocando todas as informações, todas as factos possíveis e imaginárias, há muita gente que, infelizmente, não se dá esse trabalho de pesquisar. Então acaba sempre por ser mais fácil colocar logo a questão e até se calhar pessoas mais idosas ou com menos confiança acabam por preferir falar com alguém. É como temos os dois termos hoje em dia quando falamos aqui do banco, não é? Como falaste no início, há os bancos digitais, que nós não temos uma pessoa diretamente com quem falar, e há os bancos tradicionais onde... E há muita gente que não quer os digitais por não ter esse contacto, esse sítio onde ir para falar com uma pessoa. Eu acho que acaba por ser mais fácil até que se tu quiseres reclamar alguma coisa, tens alguém com quem falar. Tu menos sentes mais aliviado quando mandas um e-mail, preenches um formulário e não acontece nada assim. Vem uma mensagem, nós, chegou a resposta, não. Acabamos de receber o seu e-mail, vamos analisar a resposta. É sempre muito engraçado. Não tinha aqui uma questão também relativamente à GoParity e tudo mais. Eu sei que vocês no início, quando começaram, como disseste muito bem, começaram um bocadinho pela base de tentar contrair aqui um bocadinho da confiança das pessoas, mas o que é que tu sentes hoje em relação ao público? Tu sentes que eles estão cada vez mais confiantes, que as pessoas querem e tencionam procurar mais esse tipo de plataformas, até porque vocês ajudam muitos projetos a nível internacional. Sentes isso? Sim, para dizer a verdade, nós estamos super contentes com as duas coisas. Primeiro, nós sentimos que temos a nossa própria comunidade, ou seja, a comunidade que nós já temos, é super envolvida e é super proativa até, ou seja, mandam imensos e-mails com sugestões de melhorias, seja de novas funcionalidades, seja de coisas que acham que nós não estamos a fazer bem, e a maior parte chegam com um tom construtivo. Claro que às vezes há insatisfeitos, há sempre insatisfeitos, e dói imenso receber e-mails de pessoas insatisfeitas e pessoas que dizem, se isto não muda, eu vou deixar a GoParity e coisas desse estilo, sabe? E pode ser
no meio de 30 mil que estão registados, mas dói sempre. E é por isso que eu estava a dizer há pouco, nós nunca achamos que a nossa performance está a ser suficientemente boa, porque, no fundo, ao fim de tantos tempos de empreendedorismo, entre aspas, claro que aprendes um bocadinho a tentar relativizar. Mas ainda há forma de fogo, e portanto, há ali alguma coisa que nós, se calhar, até podíamos estar a fazer melhor e não estamos. E nunca sabes quantas pessoas é que também não estão contentes com aquilo, ou também gostavam de ter outra coisa, mas não estão ao trabalho de te dizer. Portanto, desse ponto de vista, estamos super contentes com o envolvimento da comunidade e eu, quando escrevo um e-mail 3 em 3 meses a todos os utilizadores da GoParity, recebo feedback espetacular. Há pessoas que nos escrevem só para dizer vocês são os maiores, parabéns. Tipo, só coisas desse estilo, acho que são. Também é bom quando trabalhas, e sobretudo na nossa área, temos muito que olhar para o futuro e muito que corrigir bugs, apagar fogos, coisas deste estilo. E quando recebes só mensagens puramente motivacionais de pessoas que são teus utilizadores, é ótimo. Portanto, com a comunidade muito satisfeitos. Com a apetência do público, bem, eu acho que agora estamos claramente numa fase de crescimento em importância da área da sustentabilidade, do investimento de impacto. Temos, acredito que cada vez mais com cidadãos mais informados e cidadãos que se sentem mais empoderados. E acho que também é um bocadinho geracional, porque tu podes ter o status quo é ok e a sustentabilidade é giro, ou o status quo não é ok e nós temos que fazer as coisas de uma maneira diferente. E eu acho que isto já acontece muito mais em gerações mais jovens, são mais inconformadas e têm muito acesso a informação. E desse ponto de vista nós temos também tido ótimos resultados. Por exemplo, fevereiro, apesar de ser o mês mais curto do ano, foi o nosso melhor mês de sempre em número de novos utilizadores e novos investidores. Bom, isso é muito fixe, parabéns. Eu acho que também. Para vocês. Como? Vontade do mérito para você também. Claro, ficamos felizes. Eu acho que também, tipo, a situação em que nós estamos, em que na televisão é só inflação, 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 estamos a perder o poder de compra, as pessoas começam a ter de olhar para, se calhar, para outros tipos de investimento aos quais anteriormente não estavam abertas porque não era necessário, e agora começam a pensar que se calhar têm de arriscar um bocadinho para não perderem o dinheiro, não é? Com o que está a acontecer. Sim, sim. E a propósito daquilo que estavas a dizer, porque a certa altura, quando tu fazes isso, tens dezenas, se calhar centenas de plataformas na Europa onde podes fazer isso, né? Mas depois aquele ponto que tu falaste, para quem pensar, eu posso investir em muitíssimas, muito pouco, se calhar investir numas que estão na Letónia ou na Eslovénia, ou seja, onde for que o enquadramento legal é mais simples, é ok e acomodam a perda, porque é disto que vocês sabem muito bem o que é que eu estou a falar, né? da diversificação do risco, etc. Mas quando vais, não és tão, não estás tão virado para fazer investimentos em tantas plataformas diferentes, porque a certa altura também é um bocado um pincel, sinceramente, ter que abrir contas em todas as plataformas e gerir as contas, logins e logouts e não sei o quê. Gravar os passos e. Eu acho que um ponto que é importante é ir consultar no regulador, sabes? No mínimo, ir ver, ok, estes gajos estão aqui, dizem que são portugueses, vou à página da CMVM, ver se eles estão regulados, se estão autorizados. A mesma coisa com as espanholas, e vais à CNMV e tentar ir, pelo menos, buscar informação fidedigna ao regulador local, porque também não tens mais em quem acreditar do ponto de vista estritamente legal. Não é? E eu, quando aconteceu aquela coisa daquela plataforma, já não lembro como é que se chama, aqueles que eram de investimento no setor do cannabis. Era. Apareceram também. Juicy Fields. Juicy Fields. Exato. Eu tive alguns amigos que investiram e eu, na altura, só lhes dizia, pessoal, pá, do ponto de vista de conversa, modelo de negócio, site e tal, parece-me tudo ok. Mas eu não encontro registro deles estarem regulados em lado nenhum. Portanto, at your risk. E depois as coisas, na verdade,
correram mesmo mal. E eram completamente show-off. Eles estavam aqui em feiras em Barcelona, do setor cannabis, com 2 Lamborghinis à porta, com outdoors da Juicy Fields e não sei o quê, sem vergonha nenhuma. Eles não eram regulados e fugiram com o dinheiro, ou seja, era surreal. For pagar os Sim, Lamborghinis. Isso. Fugiram muito depressa. Porque isso, por acaso, é uma questão que muitas vezes me colocam, que é, há outras plataformas de peer-to-peer com taxas de juro, se calhar o dobro ou o triplo da GoParity. Porquê investir tanto na GoParity? Tipo, primeiro, o nível de risco, nada a ver. E depois, o que eu também, pelo menos a minha forma de ver as coisas é, a GoParity está, enquanto que nas outras é só para ganhar dinheiro, a GoParity está alinhada com os meus valores pessoais. Então, no fundo eu estou a fazer algo que me faz feliz, tipo, que está alinhado com o que eu quero e ainda estou a ganhar dinheiro com isso. Ou seja, tipo, o dinheiro é um bónus Adicional. Exato, tipo, não é o principal neste caso, é tipo um bónus que recebo por estar a fazer algo que está a fazer bem no mundo e que me está a fazer feliz a mim. É música para os meus ouvidos, como podes imaginar. Eu queria pegar aqui só de uma questão, relativamente ao que tu estavas a dizer há um bocadinho, de receberes alguns e-mails das pessoas a felicitar, outros não tão contentes. E há uma frase do Sam Walton, que é o fundador da Walmart, que ele diz: eu sou o cliente que nunca mais volta. O que é que tu preferes, já que o pessoal está aqui, estamos a ouvir, tu preferes que as pessoas te deem um feedback relativamente ao que vai e vem na empresa e não vai, ou, como tu disseste, alguns que não falam, simplesmente ou deixam de utilizar a plataforma, ou então guardam para si, pronto, e o que é que tu preferes? Isto é interessante, acho que falarmos aqui, e assim o pessoal também fica a saber um bocadinho a opinião do CEO. Claro, Pedro, eu claramente prefiro que me escrevam a criticar do que não digam nada, porque não tenho nenhuma dúvida que todas as oportunidades de melhoria, ou seja, que há muitas oportunidades de melhoria e de quase todos os e-mails que nós recebemos, há alguma coisa que nós podemos fazer melhor, nem que seja só puramente informativas. Mas aquilo que Mariana há pouco falou, que as nossas facs estão muito completas. É difícil de fazer as pessoas ir às facs. Difícil. Mas se nós formos mais proativos, se quando nós mandamos uma informação qualquer, depois há um tipo que vai responder: mas eu não percebi como é que se faz, não sei o quê. Se nós, quando enviarmos, já dissermos, se tiver dúvidas, tem aqui a FAQ, ou for uma transcrição da FAQ, ou a FAQ for um esquema, ou uma animação em vez de ser só um texto, vamos sempre estar a ter aqui uma oportunidade de melhoria, por pequena que seja. E os meus e-mails para a comunidade trimestrais são precisamente prompts para fomentar que as pessoas escrevam à GoParity, mas escrevam a mim. Não escrevam só para o Customer Support. Se tem alguma coisa, também tem o meu contacto, podemos escrever. E há imensas pessoas que o fazem. Eu recebo muitos e-mails que vêm diretamente para mim, ou só para mim, ou às vezes vêm com o Customer Support em CC. E às vezes as pessoas até dizem: desculpa utilizar o teu contacto direto, mas não sei o quê. Mas é ok, é por isso que eu escrevo. E todos os e-mails que eu recebo de feedback ou de resposta aos e-mails trimestrais têm sempre uma resposta, nem que seja muito obrigado, estamos muito contentes, ou vamos resolver o seu problema desta maneira, ou coloco aqui a Francisca, que é quem trata deste tema, ou a Sara, ou a Rita, ou a Joana, ou quem for. Bom. Esta é, sim, escrevam-me com todas as oportunidades de melhoria e a partilhar as frustrações que encontrarem a utilizar a GoParity. Bom. E diz-me uma coisa, o caminho que a empresa, que a GoParity está a seguir, é o que idealizaste quando a criaste? Sim, em algumas coisas se calhar poderia ter sido um bocadinho diferente, não sei, nós quando começámos, por exemplo, estávamos muito focados em energia solar e depois em 2019 decidimos alargar o âmbito para a sustentabilidade, para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Se calhar aquilo que não está a correr tão bem ou tão rápido como eu
gostava é a nossa expansão europeia, porque estamos muito limitados do ponto de vista regulamentar. Já há um novo regulamento europeu para o financiamento colaborativo e nós, obviamente, estamos regulados pela CMVM. E este novo regulamento o que vai fazer é uma harmonização dos regulamentos em toda a Europa. E, portanto, estando regulado num país, vais poder passar a pedir passaporte para qualquer país europeu, vai facilitar muito a atividade transfronteiriça. O problema está em que este regulamento tem que ser aplicado primeiro em cada país, para depois as plataformas desse país poderem pedir a nova licença ao abrigo desse regulamento e aí sim terem o passaporte para fora. Portugal é o único país que ainda não fez a aplicação do novo regulamento no regime legal nacional. E está a ser um pouco frustrante, sabes, porque estamos com estes índices de crescimento tão grandes e pensamos nós podíamos estar a explodir em número de utilizadores e capacidade de investimento e projetos. E no fundo acabas por sentir um bocado que é como se estivesse a querer te levantar e ter alguém a empurrar para baixo. Exato. E neste caso, quem está a empurrar é o teu próprio país. É um bocadinho frustrante, mas é mesmo assim. E nós temos feito tudo o que podemos fazer para tentar sensibilizar políticos, parlamentos, ministros do que está a acontecer. Mas é o que é. Nós somos um setor muito pequenino em Portugal ainda e, portanto, não estamos a conseguir que seja dada prioridade a este assunto. Mas tão frustrante é, se calhar qualquer dia nós vamos chamar mais uma daquelas notícias a dizer que o Operity muda-se para a Holanda ou muda-se para a Espanha porque em Portugal não consegue operar. Certo. Eu ia colocar essa questão por acaso. Ia colocar se eventualmente Portugal estiver a ser um travão no vosso crescimento, se pode existir a possibilidade ou não de vocês se colocarem num outro país que já esteja de braços abertos a receber este tipo de projetos, este tipo de investimentos, se isso pode ser uma opção, ou então a criação de uma filial, visto que de maneira ficam duas empresas, não é? Que pertencem à empresa-mãe, mas que operam de maneiras diferentes. Não sei se eventualmente pode ser uma opção. Claramente, sim. Isto está totalmente em cima da mesa. Estamos a olhar para a coisa que são os custos e implicações de fazer isto, mas o mais provável já não é só uma coisa que pode acontecer, é que o mais provável é isso acontecer. Por muito frustrante que seja, porque esta aplicação ainda por cima do regulamento é uma coisa básica. Só tenho que dizer que é a CMVM quem tutela e publicar o regime de contraordenações, sancionatório, como se diz, não sei qual é que é o nome exato. Sanções. Isso. É assim, e agora, frustrante para os investidores também, aqui um ponto da CMVM é, em Portugal há um limite de investimento em crowdlending de 10 mil euros nos últimos 12 meses e 3 mil euros por projeto, uma coisa assim. Sim. Como é que, ou seja, é que esta legislação existe? Achas que vai mudar? Porque, tipo, no fundo, num país em que se gastam milhões de euros em raspadinhas todas as semanas e, não é? Tipo, porquê colocar aqui um travão numa decisão de investimento das pessoas? Tens toda a razão. Eu nunca tinha pensado nisto em comparação com as raspadinhas, mas de facto tens toda a razão. Mas vai mudar. A boa notícia é que vai mudar. A má notícia é que vai mudar quando Portugal aplicar o mesmo regulamento que nós precisamos. Então queremos essa pressão. Claro, isto é o regulamento atual, foi o primeiro e, portanto, se calhar também por isso foi mais conservador e por isso estabeleceram-se estes limites. Também foi já sabemos que em Portugal temos muita tendência para um pouco nos inspirar no que fazem os outros e em Espanha também era assim e, portanto, em Portugal também foi assim e foi uma coisa mais, digamos, mais protetora, entre aspas, do risco
dos investidores. Uma abordagem anglo-saxónica seria muito mais, nós temos que saber que a pessoa sabe o que é que está a fazer, e sabendo que ela sabe o que é que está a fazer, deixamos-la operar. Isto é o que acontece com o novo regulamento. Deixa de haver estas limitações, vai-se poder passar a investir quanto se quiser, mas tem que se passar por um questionário de qualificação. É que basicamente o que nós queremos saber é que as pessoas sabem que o capital está em risco, que não podem ter o dinheiro no momento em que querem ter o dinheiro de volta, senão que têm que colocar no mercado secundário à venda, e este tipo de coisas. Saber que as pessoas estão informadas sobre aquilo que estão sobre o produto em que estão a investir. A partir daí podem investir à vontade e sem limitações. Boa. Estamos a torcer porque para que isso avance então, é bom para toda a gente. Qualquer dia podemos juntar-nos, fazemos uma manifestação. ou uma petição, pelo menos, não, uma coisa assim. Façam isto, é muito fácil e vai ser melhor para toda a gente. Sim, sim. E para Portugal também, porque nós, bem ou mal, não é só os investidores, também são proveitos. Às vezes não encontram outra forma de financiamento e que com a GoParity acabam por ver a luz do dia. Né? São projetos que são bons para a sociedade, para o planeta, para o país, são empresas que pagam impostos, que geram dinheiro, que criam postos de trabalho. No fundo, deixam de ter acesso, ou têm menos capacidade de acesso e financiamento, porque nós temos menos capacidade de investimento. Achas que para o futuro pode ser uma alternativa, aliás, já começa a ser, mas que será cada vez mais significativo empresas procurarem plataformas como a GoParity ou a GoParity para se autofinanciarem, em vez de estarem a recorrer aos bancos tradicionais? Eu tenho a certeza que sim, acho que faz parte desta tendência de cortar nos intermediários e em custos desnecessários. Agora, claro que a banca com muitas empresas ainda consegue ser mais competitiva, né? E também tem acesso a dinheiro muito barato. Para nós o desafio está sempre na conjugação entre a que rentabilidade é que as pessoas estão dispostas a investir e até que rentabilidade é que isso é competitivo para uma empresa. É sempre neste equilíbrio que nós nos encontramos. Dito isto, eu acredito que não é uma alternativa à banca, é complementar à banca. Nós temos muitas empresas que têm dívida bancária e têm financiamento com a GoParity. Agora, é uma alternativa para aquelas que muitas vezes não se conseguem financiar na banca. E às vezes não se conseguem financiar na banca, não é só por terem contas más. Até podem ter contas bem, mas são uma empresa muito nova, ou os sócios não querem dar um aval pessoal, por exemplo, e nós, no nosso caso, como tomamos sempre ativos como garantia, tentamos evitar avais pessoais, precisamente para facilitar a vida aos fundadores ou aos sócios. E por outro lado, por uma questão de engagement, ou seja, eu também acho que, e quero acreditar que cada vez mais esta tendência dos cidadãos empoderados e de dar às pessoas a oportunidade de serem também parte de alguma coisa boa que está a acontecer, pelo menos ao utilizar o seu dinheiro, é uma coisa que as empresas vão valorizar, e nós já temos empresas que usam a GoParity, às vezes parece que é quase só por uma questão de comunicação. Empresas como a Oceano Fresco, eles financiaram-se. Crescimento. Sim, e eles vão fazendo coisas connosco, e claro que lhes dá jeito para tesouraria, não tenho nenhuma dúvida, mas também lhes dá imensa visibilidade, e no fundo aquilo é um investimento de mais de 15 milhões de euros ou 17 milhões de euros, dos quais nós somos uma pequena fatia. Mas vão fazendo coisas connosco, vão ganhando visibilidade, vão mantendo uma comunidade de pessoas envolvida. Temos empresas depois muito mais pequenas, como a My Kombucha, por exemplo. Eles também, quando fazem campanhas com a GoParity, já sabem, vai haver ali um pequeno boost de... Eu comprei, depois de ter ido ao evento. És um bom exemplo, né? Eles são uma empresa pequena, super alinhada com os valores da sustentabilidade, dos ingredientes orgânicos e a kombucha natural e não sei o quê, mas se calhar 9 mil euros conseguiam ir buscar ao outro lado. Agora, 9 mil euros com uma comunidade de quase 30 mil pessoas a receberem um e-mail sobre a My Kombucha
e depois não sei quantas irem visitar o site, e não sei quantas terem emprestado, e portanto terem logo tendência também a se vão comprar aquela que já não têm dinheiro. Né? Acho que é isso, acho que está todo um conjunto de fatores que fazem com que este mercado se torne cada vez mais atrativo para as empresas que procuram financiamento. Até eu acho que em termos de flexibilidade também deve ser completamente diferente, não é? Por exemplo, nós os projetos que vemos enquanto investidores, imagina alguns com duração só de 1 ano, em que o período de carência é 1 ano também, ou seja, aquela empresa vai ter 1 ano para conseguir gerar o capital para devolver. Alguns são de 3 meses, outros são de 1 mês. Eu não sei se na banca tradicional se consegue esse tipo de flexibilidade e customização às necessidades que cada empresa tem. Sim, tens toda a razão. Esses são 2 pontos importantes também. A flexibilidade, nós conseguimos fazer ofertas muito mais adequadas àquilo que as empresas podem precisar para diferentes modelos de negócio, e depois a rapidez. Porque, tipicamente, numa empresa que coloca uma oferta competitiva na GoParity, nós conseguimos criar o registro, fazer a análise de risco, lançar a campanha, fechar e transferir o dinheiro mais rápido do que aquilo que lhes aconteceria se estivessem a fazer a sua turnê por bancos a ver com quem é que se iriam financiar. E agora, por falar em rapidez, nós quando começámos a falar da GoParity aqui no podcast, já foi há mais de 1 ano, e na altura, lá está, os números não tinham nada a ver em termos de investidores e isso tudo. E nós conseguíamos gravar um episódio numa semana, publicá-lo na semana seguinte, falávamos sobre os episódios que estavam abertos, e ainda ia há tempo das pessoas que ouviam um episódio investirem nesses projetos. Agora isso está impossível, porque há projetos que desaparecem, tipo, nós não podemos gravar sequer de véspera, porque às vezes, tipo, num dia, os projetos esgotam completamente. Isto agora, com a expansão e com o crescimento e com novos utilizadores todos os dias, é possível que acabem os projetos para investir, ou isso não é sequer uma preocupação? Claro que é uma preocupação. Quando és uma plataforma como a GoParity, tens sempre os dois lados da balança a que tens que estar muito atento, né? Que é, se tens projetos para alimentar o apetite de investimento e se tens investidores suficientes para financiar os projetos que angariaste. Portanto, eu acredito que o cenário de nós ficarmos sem projetos não vai acontecer. É um facto que nós em dezembro já tivemos alguns dias sem produto na plataforma, ou seja, nós não ficamos sem projetos, mas às vezes não conseguimos gerir, por exemplo, a quantidade de análise de risco, procedimentos contratuais e não sei o quê, para assegurar que há sempre, em todo o momento, projetos na plataforma, sendo que esse é o nosso objetivo. E aquilo que acontece, ou que vai acontecer com o nosso crescimento, e que é a razão pela qual eu acredito que nós vamos ter poucos episódios no futuro sem produto na plataforma, é uma combinação de duas coisas. Por um lado, é a conjugação entre investimentos de mais longo prazo e investimentos de curto prazo, porque se vocês, como vocês são atentos, eu sei que também já repararam de certeza que aquilo que voa muito rápido na GoParity são os projetos de mais curto prazo. E maior rentabilidade. Rentabilidade alta, curto prazo, são coisas que voam imediatamente. Quando é projetos de mais longo prazo, normalmente ficam abertos durante algum tempo mais. Portanto, aquilo que nós fazemos é que antigamente, projetos de longo prazo, nós sabíamos que não tínhamos capacidade de financiar, porque não havia a comunidade não era tão grande. Hoje em dia nós estamos muito contentes de ver que já conseguimos, por exemplo, financiar projetos de 70, 80, 60 mil euros em uma semana com empréstimos a 8 anos para energia solar numa entidade sem fins lucrativos, ou fazer uma comunidade de energia, ou as coisas destas que são projetos bonitos que antigamente nós tínhamos muita dificuldade em financiar porque não conseguiam dar condições muito atrativas às comunidades, e agora sim. Portanto, uma das vias pelas quais nós vamos conseguir ter sempre mais produto aberto é esta. Outra é, também já começamos a sentir que já somos capazes de nos atirar, entre aspas, para projetos um bocadinho maiores. Enquanto em vez de ter só projetos que andam ali à volta dos 100k, 150, se calhar qualquer dia nós estamos a abrir campanhas de
já fizemos de 300, mas de 350, de 400, Se 500 mil organizar a euros. Colômbia. Exatamente. Esse é um dos que voa sempre. Eu sou suspeito, eu posso dizer que no Descarbonizar a Colômbia, eu acho que todos os projetos, desde que eu entrei na plataforma, eu meti lá dinheiro. Tenho Tudo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem todos, até no que está agora reservado, e está para falar, que é o Descarbonizado de Colômbia 13, até nesse eu já estou lá dentro e investi 3 vezes neste projeto. Portanto, Boa. que é um Esse género- tem tido um crescimento espetacular. Pensa que eles começaram a empresa mais ou menos ao mesmo tempo que nós começamos a GoParity. E foi super engraçado. Nós conhecemos porque quem nos apresentou foi uma das mães da Escola Sueca de Lisboa, que foi um dos nossos primeiros projetos. Eles são suecos. E ela tinha trabalhado em coisas de clima e tinha um ex-colega que estava a começar uma empresa na área das energias. Então, como dizia o grupo e disse, vocês deviam falar, não sei o que falamos, e não sei quantos anos depois, eles são um dos nossos maiores clientes na plataforma. sim, eles já estão para aí há 3 anos, se não me engano. Pelo menos eu já invisto na plataforma. Eu só não apanhei 2. Eu acho que comecei logo no 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, eu queria perguntar já agora, já que tu és utilizador da plataforma, certamente investes em alguns projetos. Pessoalmente, que tipo de projetos é que, embora todos façam parte da plataforma e todos tragam valor, quer para o GoParity, quer para a comunidade, mas tu, como utilizador, tens algum tipo de projeto que prefiras mais ou gostes mais, em termos de prazo? Por exemplo, eu sou suspeito, mas eu adoro projetos, já disse aqui várias vezes no podcast, todos os projetos, seja pagamento mensal, pagamento trimestral, até um prazo de 5 anos, eu como-os todos. Mesmo aqueles projetos de one shot, como é de 6 meses e tudo mais, eu também, esse eu estou lá, eu vou todos nesse. Queria te questionar se eventualmente tu, como utilizador, tens alguma preferência ou não, antes de entrarmos mais a fundo Olha, nos eu investimentos. não sei se mudou, mas eu lembro de falar disto com a Inês e ela dizia-me que vocês não podem escolher os projetos em que investem, não é? Exatamente. Era isso que eu ia Pois, dizer. Há aqui mais um lado do uma nosso, desvantagem de nosso trabalhar na regulamento. GoParity. Sim, que também se vai resolver com o novo regulamento. Ou melhor, parcialmente. Nós, atualmente, não podemos investir em ofertas da plataforma. O que eu acho que, do ponto de vista regulamentar, é até contraproducente. Né? Eu, como investidor, que não sou nem trabalhador nem dono de uma plataforma, tenho muito mais confiança se eu souber os tipos que me estão a apresentar este investimento também têm lá Também dinheiro. investem, claro. Na game. Pronto. Em Portugal entendeu-se que há um conflito de interesses e, portanto, nós não podemos. Quando sair o novo regulamento, o que vai acontecer é que nós vamos poder, e temos sempre que fazer, que é a tal postura mais anglo-saxónica, se quisermos chamar isso, que é, temos que fazer sempre o disclaimer de, neste projeto, também investem os acionistas da GoParity, os colaboradores da GoParity, os familiares dos acionistas, não sei o quê. Ok. Portanto, as minhas preferências em relação a projetos não são praticadas porque eu não posso investir. Agora, não te posso negar acho que é claro, eu sou um grande fã da energia solar e, portanto, a energia solar estará sempre junto do meu coração de investidor. Isso é muito fixe. Ora, e agora, em setembro, vocês fizeram a campanha de crowdfunding, em que nós também investimos, por isso também agora, também se cá temos de fazer o disclaimer, também somos, tipo, a GoParity também é um bocadinho nossa, que é uma grande, Uma grande conversa de orgulho. sócios. É uma conversa de Exato. sócios. É praticamente uma reunião do Conselho de Administração. Exatamente. Qual é que é o objetivo? Ou seja, primeiro, se a campanha superou as expectativas, eu suponho que sim, porque aquilo tipo, também foi assim um boom. Não sei se estavam a contar com isso. E qual é que é o objetivo dos fundos angariados e qual é que é o plano daqui para a frente? Sim.
Então, nós fizemos essa campanha, nós fizemos a campanha de crowdfunding por equity como parte da nossa ronda de investimentos, de uma ronda de investimentos que nós montámos na altura. Né? Nós garantimos logo de um dos atuais acionistas, que é a Mustard Seed Maize, 1 milhão de euros de investimento, e depois pensámos, nós já tínhamos criado um objetivo que era tentar ir até os 2 milhões de euros era o objetivo de financiamento. E pensámos que uma coisa que nós podíamos fazer para contarmos uma história diferente da GoParity, da trajetória de financiamento da GoParity e de crescimento, era dar aos nossos utilizadores a possibilidade de também serem donos de um pouquinho, um pouquinho ou muito, dependia da sua capacidade de investimento. Mas o que nós não queríamos era deixar de fora a possibilidade de uma comunidade que já utiliza a plataforma e que é tão envolvida como eu descrevi antes, ter a oportunidade de ser também dona da plataforma que utiliza. Isto, sobretudo, por 2 motivos. Primeiro, pelo lado de negócio, que é, acreditamos que é muito melhor e as pessoas vão estar ainda mais envolvidas se também forem donas da empresa, né? Têm muito mais interesse em que as coisas fluam melhor, em que haja menos bugs, em que a nossa oferta seja mais adequada à sua procura, mas por outro lado também por um tema de democratização do nosso crescimento, que é, nós não queremos que a história que a GoParity conta, ou que eu vou contar um dia, ou que os meus sócios vão contar, ou que nós vamos contar, seja aquela história que qualquer startup conta. Fizemos uma ronda com Angels e depois uma ronda Seed e depois uma série A, B, C, IPO e ficamos todos milionários. Menos os utilizadores da plataforma e menos os trabalhadores eu acredito que é possível fazer a GoParity crescer, mas partilhar os ganhos que nós vamos ter, tanto do ponto de vista do dinheiro que a GoParity dá hoje em dia, ou melhor, perdão, do valor que a GoParity possa ir ganhando, como já vai ganhando de ronda para ronda, como do ponto de vista da governance futura da GoParity. Ou seja, também vai ser importante, à medida que nós formos crescendo, irmos criando os mecanismos para envolver depois toda esta comunidade, todos estes pequenos acionistas, também na tomada de decisão da GoParity, porque no final eles são os utilizadores e por isso nós já nesta última ronda fizemos esta campanha, mas mesmo nos acordos de investimento estão previstas a criação de órgãos, por exemplo, como uma se chama, uma direção estratégica, não sei se é a direção estratégica, é uma Strategic Board of Advisors, onde nós vamos ter acionistas, acionistas dos grandes, mas também representantes dos trabalhadores, representantes dos utilizadores, representantes dos investidores na ronda de crowdfunding, para ser mais rico, trazer mais inputs de todas as áreas, no fundo, os stakeholders principais da GoParity. E a campanha foi um sucesso, ou seja, ficámos super felizes de ver que foram quase 1000 pessoas que investiram e, portanto, se tornaram acionistas da GoParity, e dessas 1000, mais de 90% já eram utilizadores da GoParity, o que mostra também o tal skin in the game que estávamos a falar antes, né? São pessoas que já sabem o que é que aquilo é e querem ser também donas da empresa. No final, ao meio da campanha ainda, juntou-se a Schneider Electric, à ronda, com 350 mil euros, e por isso nós tivemos que acabar por pôr um cap nos 650 para o investimento da crowd, só por não querermos levantar mais dinheiro do que aquele que necessitava. Isso é muito bom. Isso é muito interessante, por acaso.
E eu gosto bastante do termo skin na game, porque eu defendo isso. E é um bocado quando disseste quando frisaste que não podiam, embora tenham interesse de investir em projetos, não poderem estarem limitados a isso. E aproveitando também aqui um bocadinho esta conversa, eu queria questionar se eventualmente, num futuro, possa existir ou não o interesse de que a GoParity concorra a uma ronda para a criação no IPO. Não é impossível, obviamente. Na verdade, fazer uma campanha de equity crowdfunding como nós fizemos já é uma espécie de mini IPO. Né? O que nós estamos a fazer é emitir ações e colocá-las à disposição do investidor de retalho. Não é impossível acontecer. O que eu quero assegurar, e que nós queremos assegurar, é que quando isto acontecer, é porque há um caminho aberto, é porque se encontra o caminho aberto para a nossa comunidade investir, ou investir primeiro, ou seja, não queremos fazer aquele IPO, que é um IPO que tu chegas já com os investidores gigantes committed e depois a tua comunidade fica de fora. Portanto, sim, é uma possibilidade, não é nenhuma certeza, mas pode acontecer esse do caminho, desde que seja neste roadmap de democratização, digamos, do ownership da GoParity. Já agora, só para ficar claro, quem investiu na ronda não está abrangido pelo artigo do conflito de interesses do Regulamento Nacional. Ou seja, quem investiu na ronda internacionalista pode continuar a investir. Isto nunca abrange investidor com menos de 5% da plataforma. Boa, estamos mais descansados. Eu Só para aproveito sabermos e que não é legal. Certo. Eu aproveitava, deixava já aqui uma mensagem aos primos que eventualmente então comecem a poupar dinheiro, porque pode existir aqui a possibilidade de serem sócios e aproveitamos também uma parte publicitária, utilizando o código chuveiro5, vocês ganham 5 euros eventualmente por usar mais tarde nesta ronda de investimentos. Portanto... Olha, isto já agora, a propósito disto, não tem que acontecer só num IPO. A nossa ideia é, e tendo visto esta experiência, provavelmente tentaremos em cada ronda, e sempre que tivermos que fazer rondas deste estilo para fomentar crescimento, espero eu que só venhamos a fazer rondas para poder aproveitar oportunidades de crescimento, provavelmente iremos tentar utilizar o mesmo esquema de ter sempre uma via aberta para que a nossa comunidade seja uma parte do total do investimento novo na empresa. Bom. Agora lembrei-me de uma coisa, nós estamos aqui a falar da envolvência das pessoas e dos investidores que se sentem quase, ou seja, tendo a possibilidade ou não, porque depois muitas pessoas puderam não ter a possibilidade de entrar na ronda de investimento, porque acho que havia um valor mínimo, mas sendo ou não acionistas, eu acho que toda a gente sente que a GoParity também é um bocadinho nossa. E há essa envolvência. E eu lembro-me que neste evento que houve aqui no Porto, já não me lembro se foste tu que contaste a história das ostras, do único projeto que tinha tido um problema de pagamentos até à data, que tinha acontecido em 2020, em que ele basicamente era produção de ostras e depois fechou tudo para o Covid, os restaurantes fecharam, fechou tudo, e houve investidores da plataforma a oferecerem-se para comprar ostras para ajudar. Eu acho que isso mostra muito do que é esta. No fundo, é quase como se fosse uma equipa que nós pertencemos todos e estamos todos a lutar e com objetivos em comuns, porque tem esta componente financeira, mas eu acho que também a vantagem principal é isto. Estar a fazer algo alinhado com os nossos valores e na sustentabilidade e economia social e isso tudo. Completamente. Olha, nós quando foi essa época de Covid, claro, vocês sabem, nós éramos muito mais pequenos do que aquilo que somos agora, né? Mas claro, na altura nós tivemos que enfrentar pela primeira vez tipo mega crise de empresas a ficarem aflitas e não sei o quê. Aí nós fomos tentando ser proativos e fazer reestruturações e tal, e a reação das pessoas era incrível, porque tal como houve nestes casos, no caso das outras pessoas a oferecerem-se
para comprar, e a sugestão que eles acabaram por aceitar, porque eles depois começaram a vender, por exemplo, no mercado, pelo menos no mercado de Cascais, que ficaram com uma banquinha para escoar produto. Os restaurantes ainda não tinham aberto, ou tinham aberto poucos, eles dependiam muito do mercado estrangeiro ainda por cima. Mas tivemos reações de pessoas incríveis a mandar e-mails só de suporte, quando nós mandávamos um e-mail a dizer, olha, vamos ter que reestruturar, por causa das circunstâncias e tal, e as pessoas respondiam, claro que sim, e é nesta altura que estas empresas precisam de nós, e é para isto que nós estamos aqui. Houve imensas respostas encorajadoras. E se calhar dos momentos mais giros que nós temos desta coisa, desta ligação entre as pessoas e os projetos que fomentam, foi no ano passado o nosso encontro em junho, quando fizemos o lançamento da nova aplicação e fizemos os prémios da GoParity. Tivemos mais de 200 pessoas lá, e muitos eram promotores e muitos eram investidores. E, portanto, estava, tipo, imagina, utilizadores a dizerem, não é o engenheiro da cerâmica de Pegões? Foi dos primeiros projetos, eu investi lá, não sei o quê, as pessoas a reconhecerem, são as caras dos sites ou dos vídeos que nós fazemos, ou assim, e a verem a interação entre aquilo que aconteceu no mundo digital, de repente estava ali a ser materializado. E aproveito para dizer que nós este ano, em junho, vamos ter mais um evento e mais um encontro da GoParity, e esperamos este ano ainda superar em muito o número de pessoas que foram no ano passado. E vocês, obviamente, têm que ser parte dos presentes. Pois, eu lembro que no ano passado, eu lembro-me que esse evento foi uma quinta-feira, uma coisa assim. Pois, nós não falei com a Inês e infelizmente mas... não deu certo. Mas aqui no Porto, a todos. Eu lembro que numa altura, quando foi a apresentação até da Biovila, nós chegámos a falar, e eu estou em França, e eu tinha dito até à merda, eu queria tanto ir, foi um projeto que e eu disse, eu queria tanto ir, mas estou aqui, então é mais complicado, mas este ano as coisas já são diferentes. E já vai dar para mais presente. Na semana de 21 de junho. Só não está a data fechada, mas vai ser nessa semana. Okay. Assim é mais simples para mim, já consigo marcar. Solstício de verão. Olha, Nuno, isto está a ser muito giro. No entanto, nós, como eu disse no início do episódio, nós temos algumas questões que nós vamos colocando aos convidados, que é para deixar-se um bocadinho mais à vontade. Devia ser no início. Mais à vontade ou mais envergonhados? Exatamente. Então, existe uma questão, que é, antes de entrarmos na última questão, que é mais bonita, que é o que é que o Nuno gosta de ler? Olha, acho que são coisas que foram evoluindo ao longo da minha vida. Acho que fui mudando de gostos. Infelizmente nunca fui um grande leitor de romance, livros desse estilo, por exemplo. Li sempre muito coisas relacionadas com a minha vida profissional, e houve uma altura em que lia muito sobre inovação, depois li muito sobre empreendedorismo, e mais tarde comecei a ler muito mais sobre coisas de desenvolvimento pessoal, de psicologia emocional, desse estilo. Aquela coisa que eu leio sempre é a última edição do ano do Economist, em que fala sobre o ano a seguir, que é o World In, neste caso, 2023. Olá. Isto é a compra que eu nunca falho. Ultimamente tenho comprado outra coisa, que é uma revista que se chama Panenka, que é uma revista de futebol, só que fala sobre o lado bonito do futebol. Ok. Conta as histórias dos clubes do bairro, as histórias dos jogadores que são tipo os underdogs, a quem correu bem, conta histórias de futebol em África. Quando foi o Mundial do Qatar, a capa era toda negra, e a história que contavam era a história dos trabalhadores, ou de alguns dos trabalhadores que morreram nas obras a construir aqueles estádios megalómanos. Então, como é que se chama? Panenka? Panenka, sim, que era dos famosos penaltis à Panenka.
Ok. É uma revista que só está disponível em espanhol, mas que vale a pena para quem gosta de futebol e sente alguma frustração com aquilo em que o mundo do futebol se tornou. É uma boa maneira de ler sobre futebol sem peso na consciência. Boa. Boa sugestão. Segunda pergunta: que conselho darias a quem está a começar? Ou seja, a quem, como tu, chega aqui, quer estar consciente do que está a fazer com o seu dinheiro, tem estas preocupações, que conselho é que darias? Não estamos a falar de empreender, estamos a falar de alguém que quer começar a investir, é isso? Ou Ou empreender. Sim. Sim. Ok, se for, eu acho que há um ponto que é em comum para os dois, que é um conselho que eu dou sempre, que é eu costumo dizer, começar começando. Só fazer alguma coisa. Sabes? Tipo, como para nós foi o piloto na Quinta do Caracol em Tavira. Foi um primeiro projeto, foi uma coisa que acabou por ser uma prova de conceito, mas no fundo já nos gerou ali muito conhecimento, muitos erros, muitas coisas que nós depois vamos melhorar, né? Então acho que é super importante começar e conheço vários empreendedores e parece que estão sempre à espera do momento de ser perfeito para fazer e terem as condições e depois o projeto é sempre uma coisa megalómana e ainda não começaram a fazer nada. E quanto mais tarde tu começares, mais tarde começas a ganhar atração, mais tarde aprendes as lições que tens que aprender. E se calhar o segundo conselho era esse, tipo, bate com a cabeça na parede, mas quando falares com pessoas que te estão a dar conselhos, tenta ouvir a sério, porque muitas vezes nós quando estamos a começar e estamos tão vidrados no nosso projeto e na nossa ideia, estamos a dizer uma coisa e nós estamos a achar, sim, mas eu já pensei nisto, mas eu vou fazer desta maneira. E só mais tarde, quando as coisas correm mal, é que tu pensas, era disto que me estavam a falar. Sabes? Ninguém me Então, avisou na altura. e é claro, e aí tu já pensas, porra, ainda por cima avisaram. Exato. Ainda é pior. Ou então ninguém me avisou, mas avisaram. Exato, também. Mas eu acho que esse ponto é importante. Mas às vezes temos talvez esteja ligado a ser empreendedor, ter muita segurança daquilo que somos capazes de fazer. Isso pode nos fazer menosprezar opiniões de pessoas, ou porque achamos que são mais velhas, ou que são de outro setor, ou seja o que for. E já várias vezes dei por mim, eu próprio nesta situação. Porra, se eu tivesse ouvido, Era mais simples. era mais. Exato. Pelo menos tinha evitado este dissabor em específico, né? E Mas e depois. agora. Ela chega assim. Continua. Eu, só para teres ideia, eu tenho toda uma apresentação sobre isto. Ficar muito tempo a falar sobre estes conselhos. Sobre estes conselhos. Portanto, não, é só uma coisa que tem a ver com aceitação. Que é, não quer dizer que nós não conseguimos fazer mais do que o que fazemos ou ir tão longe quanto queremos, mas, sobretudo, conseguir estar ok e em paz com os nossos próprios limites. Não é que nós tínhamos que ter limites em tudo, é só que nós não podemos ser tudo ao mesmo tempo. Mas imagina, eu acredito que eu posso ser um super financeiro, não tenho nenhuma dúvida, mas eu não posso ser o super financeiro e o super líder de equipas e o super empreendedor a levantar capital e ainda ser um super pai e super marido e super desportista e amigo super divertido para sair à noite com os amigos, sabe? Não podemos, e a certa altura, quando nós somos, sobretudo quando somos jovens e estamos a começar, sentimos que somos capazes de tudo. Mas às vezes estas coisas pagam uma fatura mais tarde na vida, e acho que um dos grandes marcos do crescimento é quando nós aprendemos a aceitar estas coisas e a saber que é ok. E, portanto, se conseguimos ser pelo menos conscientes delas no início, são provavelmente dissabores e épocas de depressões e burnouts e de ataques de ansiedade que podemos evitar na nossa vida futura. Boa. Eu acho que podias ter tido esta conversa com o Pedro há um ano e assim ele dizia, alguém me avisou antes. Tinha-me avisado.
Eu não tive burnout, mas há um ano atrás as coisas estavam diferentes. Pois. Olha, já que estavas aqui a dizer que tinhas uma palestra, toda uma palestra preparada e estavas aqui ao mesmo tempo que podias estar a falar sobre isso o dia todo, nós não queremos que tu fales. O nome do podcast chama-se Conversas Chuveiro, então aqui a questão é, em vez de falares, o que é que tu cantas no chuveiro? Opa! Ui, é, isso é engraçado. Há várias- e acho que por viver fora, se calhar, ultimamente o que tenho mais tendência para cantar são músicas portuguesas, provavelmente. Também porque eu gosto que os meus filhos ouçam músicas portuguesas É, mãe. da Terra-mãe. E por falar em Terra-mãe, talvez o Porto Sentido, do Rui Veloso, seja a mais cantada no meu chuveiro. Mas há um problema aqui no podcast que acontece sempre, que nós sofremos um bocadinho de amnésia. Então nós nunca sabemos como é que é a música. Se nos puderes dar assim uma elucidação, o que é, como é que começa? Quem vem e atravessa o rio, Primeiro já quem conhece vai a terra do Pilar. Agora pediste para eu começar, não vou falar. Estou a brincar, acho que já Foi chega. muito bom, foi muito bom. foi muito bom. Nuno, acho que damos por terminado o podcast. Foi realmente um gosto falar contigo. Acho que posso falar por mim e pela Mary, nós realmente somos super adeptos da plataforma. Super fãs. Obrigado. E é com muito gosto que representamos a empresa, é com muito gosto que falamos contigo e que podemos passar aqui esta informação valiosa para todos os utilizadores e para todos os participantes. E se calhar ia-te perguntar só, se calhar, uma última palavra para quem é utilizador da plataforma e para quem ouve o podcast. O que é que o Nuno tem a dizer? E acho que é só o principal é um obrigado, porque nós estamos mesmo muito satisfeitos com a forma como as coisas têm estado a correr e pá, nunca deixem de falar connosco, de nos dar feedback, de pedir novas funcionalidades. Nós, às vezes pode parecer que o silêncio implique falta de esforço ou de notícias, mas não. Há muitas coisas que têm que acontecer no back-office antes de poderem ser comunicadas e nós vamos em breve lançar mais novas funcionalidades que também resultam de pedidos que vêm da nossa comunidade. E já agora também vos agradeço a vocês o convite e vocês são muito bons e estamos muito satisfeitos também da nossa colaboração, tanto com o Primo da França como com a Fire.pt. Muito obrigada. Obrigada por teres vindo. Eu Obrigado. adorei e tenho a certeza que toda a gente que ouvir vai adorar também, porque acabamos todos por ficar. É engraçado porque nós estamos aqui todas as semanas a falar e todas as semanas falamos da GoParity porque é patrocinador e nós podemos pensar, oh, seca até estar a falar sempre. Não, nós temos. Aquilo é um gosto para nós poder falar e aliás nós já falávamos da GoParity antes de ser patrocinador e se algum dia deixar de ser por algum motivo vamos continuar a falar porque realmente é algo que nós gostamos muito e que agora também nos pertence um bocadinho e por isso muito obrigada. Eu lembro na altura que nós, quando falamos sobre o Parity, até é engraçado porque nós tínhamos uma parte do podcast, nós dizíamos: este podcast não teve o patrocínio de GoParity até o momento em que começou a ter. Era muito engraçado, nós falávamos de algumas empresas, né, que tanto seja pelo ponto positivo como pelo ponto negativo. Mas era engraçado, nós falamos de GoParity e dizíamos: este podcast não teve patrocínio. Portanto, hoje eu posso dizer que não teve, nem temos interesse, tem a patrocínio da Justifield, mas teve o patrocínio e a colaboração do Nuno da GoParity. Muito obrigada, Nuno. Muito obrigado. Portanto, primos e primas, este foi o podcast desta semana. Já sabem, todas as segundas-feiras às 6 da manhã, nas principais plataformas, vocês podem participar connosco e mais uma vez utilizando o código Chuveiro5
vocês têm acesso a 5 euros gratuitos, onde podem investir gratuitamente dentro da plataforma da GoParity em projetos sustentáveis e que vão ajudar o meio ambiente. Portanto, mais uma vez, obrigado e vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Adeus. Obrigada.